Nosso contato agora é com o médico Roberto Zeballos e o objetivo dessa entrevista é ouvirmos uma análise puramente técnica e médica sobre as condições de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, doutor Zeballos. Obrigado por nos atender. Seja muito bem-vindo. Bom dia, imagina, estamos aqui para ajudar. Doutor, bom, pelo que eu entendi, só para contextualizar esse tema, segundo relatos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também fontes médicas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que tem 70 anos de idade, se sentiu mal durante o sono, caiu da cama, bateu a cabeça em um móvel, o que resultou em um traumatismo craniano leve. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, de forma geral, o que pode ter causado essa queda, quais são os riscos para uma pessoa dessa idade, 70 anos de idade. Pois é, então, o que a gente tem que entender é que o idoso, uma das maiores causas que precipitam a morte de um idoso é a queda, ou porque fratura o fêmur, ou porque bate a cabeça e dá um trauma craniano. O trauma pode ser desde um galinho até um hematoma dentro do sistema nervoso central. E aí é isso que os colegas estão atentos, porque eu vi a entrevista do médico, ele disse que ele está apático, e às vezes a pessoa pode estar com hematoma no encéfalo, dentro do crânio, e esse hematoma pode dar essa pequena alteração de comportamento. Agora, toda vez que um idoso cai e tem uma queda, é muito importante não só corrigir as consequências dessa queda, mas também entender por que ele caiu. Que pode ser desde as coisas mais simples, como uma labirintite, pode ser desde umas coisas mais simples, como de uma alteração do sistema automático, que é a tal da desautonomia, que eu tenho visto muito depois da pandemia, pode ser um ataque isquêmico transitório. O que é isso? É a oclusão transitória de uma artéria, e geralmente o idoso tem idade, tem placa de ateroma, e as coisas ficam mais complicadas quando cai e bate a cabeça, se ele toma um remédio, um antiagregante para proteger a placa de possíveis artérias na idade de um idoso. Então, quer dizer, por que os médicos estão apreensivos? Eles estão apreensivos porque, pelo que eu entendi, o colega, ele viu que o presidente está apático, mostrando que pode ter uma complicação maior desse trauma crânioencefálico que é a queda. Então, o que a gente passa, se eu fosse um paciente meu, no meu dia a dia, que a gente está cansado de ver isso nos idosos, a gente tem que fazer uma investigação para ver a causa disso. Por que ele caiu? E ver se a consequência da queda dele gerou um hematoma que pode requerer, às vezes, desde uma intervenção cirúrgica imediata até uma simples observação. Mas enquanto não se sabe isso, você não pode perder esse tempo, essa janela, de uma possível intervenção. É que nem uma apendicite. Quando você tem uma apendicite, você não pode estar na dúvida, correr o risco. Você tem que tomar uma ação rápida para não virar uma complicação com uma infecção generalizada. É mais ou menos isso. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma investigação imediata para a causa, para afastar todas aquelas causas que merecem uma intervenção imediata e entender por que ele caiu. Às vezes a causa da queda pode ser remédio. Então, quer dizer, agora esse negócio de às vezes pode ser ou não pode não ser, bateu a cabeça, é idoso, tem que imediatamente avaliar o sistema nervoso central desse paciente e depois tomar as medidas para que isso não se repita. Quais são as medidas que você faz quando você tem um paciente que tem propensão à queda? Quais são as medidas? É um acompanhante 24 horas do lado do seu paciente. Esse acompanhante vai reportar qualquer sinal de emergência, porque, pelo que eu entendi, ele estava sozinho. Então, a medida que tem que ser tomada é um acompanhante 24 horas. Não necessariamente precisa ser um profissional da saúde. Geralmente vai um auxiliar de enfermagem, mas sempre é bom que se tenha, eu acredito muito nesse lado humano, que se tenha um familiar ao lado do seu paciente para poder, além do conforto físico, dar o conforto do amor e do carinho. Mas é importante que ele imediatamente avalie esse sistema nervoso central, porque se tiver um hematoma em andamento, em questão de horas,
você pode perder o seu paciente. Quando eu falo perder, é perder mesmo. Outra coisa que pode ocorrer depois que a pessoa bateu a cabeça, na idade dele, é o tal do hematoma subdural. Você olha, não tem nenhum hematoma muito importante, 2 meses depois o paciente começa a deteriorar, quando vai ver, esse hematoma subdural aumentou e botou pressão no crânio, pode até levar ao pior também. Então, é isso que tem que ser feito. Eu entendo que a equipe médica dele é extremamente competente, eu entendo a apreensão dos familiares, entendo a apreensão dos médicos. Se os médicos estão apreensivos, é porque realmente eles estão preocupados com esse trauma crânioencefálico. Doutor Zé Balos, participam dessa entrevista Marcelo Rocha Monteiro, Berenice Leite e Guta Pini, que é quem faz a próxima pergunta. Bom dia, doutor Zé Balos. Obrigada pela entrevista. Me chamou muito a atenção quando o senhor falou da apatia do ex-presidente, porque para o leigo, essa palavra, ela não necessariamente é um sintoma médico. Então, assim, eu fui visitar um amigo, ele estava apático. A gente fala como algo mais emocional, sem que isso tenha realmente um viés de sintoma médico. Então, eu fico imaginando que o ministro Alexandre de Moraes, ele também não tem conhecimento médico. Então, se a equipe do ex-presidente colocou esse sintoma também ali no relatório encaminhado para o ministro, talvez ele não tenha as condições necessárias para avaliar o que significa quando você fala que um paciente idoso está apático. E isso torna essa demora ainda talvez mais grave, doutor. O que acontece é o seguinte, quando o médico falou apatia, na vida é assim, você percebe as variações. Se você tem um paciente que sempre foi quieto, ele está apático e não quer dizer nada. Você tem um paciente que é ativo, você olha e o médico percebeu, opa, mudou o comportamento dele, você tem que pensar em algo neurológico, ou pelo menos afastar algo neurológico. Por isso que eu senti a apreensão na entrevista do profissional. Então, quer dizer, ele que lida com o presidente com muita frequência, ele achou apático. E pode ser, não dá para afastar que tenha uma hemorragia importante, ou se não uma hemorragia, um hematoma importante que merece uma intervenção ou não. O importante agora, para a gente não ficar especulando, é avaliar esse paciente. Avaliar o presidente, independente de quem ele é. E para avaliar, tem que fazer uma ressonância magnética de crânio, tem que dosar o cortisol, tem que ver se os medicamentos que ele está tomando podem ter causado a queda. Porque essa queda, a consequência, vamos corrigir, mas mais importante do que isso, como eu frisei na entrevista, é você prevenir a causa da queda. E é isso que os médicos vão fazer na investigação. O que a gente não pode, no entanto, é deixar passar uma possível trauma craniano com consequências mais sérias. A gente não pode deixar passar. Por isso que tem que agir rápido. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, doutor Zé Balos. Já se passaram, ao que tudo indica, mais de 24 horas dessa queda. E o exame ainda não foi realizado. Né? Eu queria a sua avaliação, né? Aqui a minha questão é jurídica, mas também é médica, porque uma pessoa que está cumprindo pena, ela está sob a custódia do Estado. E o Estado é responsável também pela saúde desse indivíduo. Já é possível falar em negligência na demora? A pergunta, aliás, seria a seguinte: é possível falar em imprudência na não realização de um exame, diante de uma circunstância como essa? E se é possível falar em negligência na demora na realização desse exame? É isso que eu queria, a sua avaliação como médico, e aproveitando também para fazer mais uma indagação. O quadro de saúde do presidente já não indicaria, o senhor mencionou a necessidade de um acompanhamento, ainda que não para um profissional da medicina, mas de alguém para acompanhá-lo assim, no dia a dia, isso já não indicaria a conveniência do deferimento de um pedido de prisão domiciliar? Olha, as condições clínicas dele merecem sim um acompanhamento 24 horas. Em relação o que eu falo como médico, ele precisa de um acompanhamento de 24 horas,
24 horas por dia, diariamente, em função da idade, em função dessa queda, em função das condições que ele se encontra, e ele precisa fazer o exame com urgência. O lado positivo dessa demora de fazer o exame é que não é uma hemorragia ativa, mas isso não quer dizer que ele não tenha um hematoma que possa virar um hematoma subdural em 2 meses. Então, quer dizer, agora, em relação à questão jurídica, a questão prisão domiciliar ou não, é lógico que, avaliando a questão de saúde dele, se ele tivesse numa pressão domiciliar, ele teria menos riscos para essas complicações. Agora, em função de decidir se foi negligência ou não, porque negligência, quando você acusa um médico de ser negligente, por exemplo, é porque ele tem o preparo médico para entender o risco de não agir. Agora, quando você está lidando com leigos na área médica, talvez, como relatou aí a sua colega jornalista, a pessoa não tenha consciência do risco que vamos dizer, que o presidente está correndo. Então, negligência fica difícil. Agora, bom senso, sim, o bom senso fala que se o médico diz que tem que correr para fazer, então o bom senso diz que o médico fala, você tem que agir. Se alguém bateu a cabeça, acho que até as pessoas, quando batem a cabeça, dizem, doutor, não é melhor fazer uma tomografia? Entende? Então, quer dizer, em relação à negligência ou é uma questão de interpretação que eu vou deixar a critério de vocês. Berenice Leite, sua pergunta. Bom dia, doutor Zeballos. Muito obrigada pela entrevista, um prazer poder falar com o senhor. E eu gostaria de saber, em relação aos procedimentos cirúrgicos que o ex-presidente passou recentemente, né? Eu fiquei, inclusive, questionando, será que seria o momento para ter dado alta? E olha, eu sei que não sou médica, mas o que é mais preocupante é em relação a essa falta de acompanhamento lá na Superintendência da Polícia Federal. O senhor mesmo falou sobre essa questão que ele deveria ter uma pessoa ali junto com ele, ainda que fosse um auxiliar, um enfermeiro, enfim. Então, a minha pergunta é justamente nesse sentido. Quanto tempo teria o ex-presidente para realizar esse exame desse coágulo na cabeça? Acredito que os familiares estão muito aflitos em relação a isso, porque quem tem um coágulo na cabeça, quais seriam os próximos sintomas ali de complicações, né? E quanto tempo ele teria para fazer esse exame e tentar intervir numa situação como essa? Bom, primeiro que a gente já começa a especular, como eu não sei quanto tempo a gente teria para ver uma consequência grave. A gente tem que observar o seu paciente no dia a dia. Quando eu me refiro em acompanhamento 24 horas, é o que eu estou habituado a indicar para os meus pacientes nessa condição. Então, meus pacientes nessa condição, eu indico 24 horas. Agora, quanto tempo precisa? Bateu a cabeça, está com um comportamento diferente do que o habitual? Correr para evitar. Passaram-se 24 horas, graças a Deus, as primeiras 24 horas são de maior risco. Mas depois, isso não quer dizer que você não tem a necessidade de avaliar, nem que tenha um pequeno hematoma, porque isso pode ser um problema no futuro, em 2, 3 meses. Então, quer dizer, agora o resto de saber quanto tempo, não dá, cada caso é um caso, você tem que estar do lado do seu paciente para entender o que realmente aconteceu. E aí você precisa primeiro ter uma informação, o que a gente falar fora disso vai ser especulativo, não tem como a gente saber, ainda mais, eu falo aqui tecnicamente sobre o paciente, idosos que eu tenho 40 anos de experiência, de idosos na minha clínica, quais seriam as medidas. E pelo que eu vi, os colegas estão sendo extremamente competentes e dizendo quais são as medidas. Agora, daqui para frente, isso envolve questões jurídicas que eu acho que tem que haver um bom senso de todos para tomar a melhor decisão em função do que é melhor para a saúde de um paciente nessas condições. Então, quer dizer, o melhor seria avaliar, examinar, ver a magnitude do problema, 1. 2, ver qual é a causa, as possíveis causas da queda. É uma coisa simples como um excesso de remédio, é uma labirintite de uma vertigem cervical, é o hematoma que fez com que... os medicamentos que ele toma. Então, quer dizer, tem várias causas, é porque levantou muito rápido e caiu a pressão, pode ser desde as mais simples, que fez com que ele tenha caído, até uma mais complexa, como um ataque isquêmico transitório, que seria um derrame transitório.
Não existe essa expressão, só estou falando para os leigos entenderem que entope uma artéria transitoriamente, a pessoa cai, ela desobstrui, mas a causa é uma causa grave. Então, o que a gente precisa ver, para não especular, é o seguinte, o que aconteceu? Número 1, qual é a causa? Número 2, qual é a consequência dessa queda? Se merece uma intervenção ou não. A gente só sabe isso depois da ressonância magnética. Como ele está apático, eu vi a preocupação. Apático significa que ele mudou o comportamento, ficou um comportamento que a pessoa ficou mais retraída. Então, isso deixou o médico atento. Então, é um médico que tem um grande poder de observação, porque medicina é muita observação, raciocínio e conclusão. Doutor Zeballos, a nossa última pergunta, sou eu quem vai fazer para o senhor, porque tem algo que intriga não só a mim, mas intriga sobretudo a nossa audiência, muitas pessoas escrevendo aqui no nosso chat, onde mais de 6 mil telas estão conectadas nessa edição do Jornal da Oeste, nessa manhã de quarta-feira. Quero ouvir o senhor como profissional de saúde. O senhor já testemunhou um caso parecido em que uma crise ocorrida durante o sono, por exemplo, com queda, com batida na cabeça, não tenha sido tratada com atendimento hospitalar urgente? Levar para o hospital para avaliar a consequência dessa queda. Depois, como eu falei, ver a causa. Eu já tive 40 anos e geralmente são idosos. Como eu disse aqui, às vezes o velhinho está andando na rua, está com uma dificuldade de marcha, cai, quebra o fêmur, aí interna, e quando vê não aguenta a cirurgia, porque precisa de um procedimento cirúrgico, então queda é algo muito sério. Ao longo de 40 anos, sim, eu já vi alguns pacientes que tiveram uma queda, formaram um pequeno hematoma, 3 meses depois desse hematoma, ele tem um poder osmótico, falando leigamente, ele chupa o líquor para o lugar onde está o hematoma, ele vai crescendo e comprime, e a pessoa pode ter até uma parada respiratória. Sim, já resolvemos, chamei grandes neurocirurgiões para fazer a trepanação, e trepanação é quando você faz um orifício no crânio para aliviar a pressão. Então, já vi isso várias vezes. E já vi também que o médico, o especialista deu um remédio que ele trocou e a pessoa estava caindo por causa do remédio. O que eu tenho visto muito nessas quedas é após a Covid, que fica, isso é uma tese nossa, a Covid intestinal, fica perpetuando o vírus, e uma das causas da Covid é a oscilação de pressão. Então, a gente já viu muita coisa, e agora, se a gente for resumir aqui o que é importante, o presidente precisa ser submetido a uma avaliação o quanto antes, conforme recomenda a equipe médica dele.